Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula. É uma aula que não vai envolver cálculo, mas teorias muito importantes com relação principalmente à força de atrito e à força normal. Uma caminhonete sobe uma rampa inclinada com velocidade constante, levando um caixote em sua carroceria, conforme ilustrado na figura a seguir. Sabendo-se que P é o peso do caixote, N, a força normal do piso da caminhonete sobre o caixote, e FA, a força de atrito entre a superfície inferior do caixote e o piso da caminhonete, o diagrama de corpo livre que melhor representa as forças que atuam sobre o caixote é, e temos as 5 alternativas. Pessoal, eu vou fazer um pouco da teoria e pela própria teoria você já vai concluir qual é a figura que corresponde à situação correta nesse caso aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o desenho e vocês vão entender melhor. Bem, aqui está o desenho e vamos dar aqui um panorama de cada força que existe aqui. Bom, vamos pegar esse caixote, está isolado aqui. Agora, um dado muito importante, ele falou que a rampa está inclinada e a caminhonete está com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, guarde bem esse conceito. Se a velocidade é constante, a aceleração não existe. Como o corpo está ligado, como o caixote está ligado à caminhonete, significa que o caixote também está com velocidade constante, ou seja, aceleração nula. Se a aceleração nula, a resultante das forças também é nula, conforme a segunda lei de Newton. Lembra? A segunda lei de Newton diz que a força resultante é sempre massa vezes aceleração. Ora, se a aceleração é nula, não importa o valor da massa, que vai dar sempre zero a força resultante. Então, significa que se eu somar vetorialmente, tanto no eixo x como no eixo y, as forças têm que dar zero. Então, olha só, quando você tem uma situação assim, a primeira força que você vai colocar é a força peso. Ó. Só que a força peso, gente, ela é sempre direcionada no sentido do centro da Terra, ou seja, vai estar sempre verticalmente em relação a você. De pé, tá certo? Beleza. Agora, a força normal, gente, sempre ela é perpendicular ao piso. Significa que a força normal não é a reação da força piso. Ah, professor, mas tem exercício que a força normal é igual ao piso. Realmente, olha só, se você pegar aqui um corpo qualquer e tem a força peso no sentido para o centro da Terra, a normal, que ela está apoiada num piso aqui, é a reação do piso sobre o corpo. Ah, mas onde está a reação então da força peso? A reação da força peso está no centro da Terra. Ou seja, o objeto aqui puxa a Terra para ele e a Terra reage puxando o caixote para ele aqui. Tá? Então é ação e reação. Então, nesse caso aqui, o valor da força peso e da força normal em módulos são iguais. Ah, por que em módulo? Porque se eu considerar o N positivo para cima, peso é negativo para baixo. Então, mas só que o valor em módulo tem que ser igual. Entenderam? Então, a força normal é sempre perpendicular ao peso. E a força peso sempre no sentido vertical, sentido para o centro da Terra. Agora, só com essas duas afirmações que eu fiz, já dá para eliminar alguma coisa. Ó. Eu já eliminaria o item D, porque ó, a força normal não está perpendicular ao peso. Ó. O peso está aqui e a força normal está aqui. Então, eu já elimino essa possibilidade. Qual mais que eu vou eliminar? Em relação ao normal, seria só essa aqui, né? O resto está tudo ok. Ó. O A ele é perpendicular ao peso, o B também, o C também e o E também. Agora, a força peso. Qual a força peso está no sentido do centro da Terra? O D não está certo, mas a normal estava incorreta. A E é incorreta, ó, porque o peso não está. O peso tinha que ser para cá, ó, tá certo? Então está errado também. E a C também, ó, o peso não está para o sentido do centro da Terra. Então também já vou descartar. Sobrou para você decidir entre A e B. E olha, muita gente erra aqui, tá? Olha, normal no A está o correto e o B também está correto. O peso está correto e o peso aqui também está correto. Só que aqui a força de atrito está para a direita e a força de atrito aqui está para a esquerda. Como é que eu vou decidir isso? Agora é o seguinte, gente, ó. Presta bem atenção que essa teoria é simples, mas é bom que você entenda aqui, ó. Para você entender melhor, você viu que eu tenho 3 forças. Eu tenho a força normal, a força peso e uma terceira força
que eu vou chamar de força de atrito. Mas o professor já está afirmando então que a força de atrito está para a direita? Sim, olha só por quê. Para você entender melhor, é interessante você pegar essa figura e jogar no eixo cartesiano. Aí você vai entender melhor. Por que no eixo cartesiano? Veja por quê. Eu vou colocar aqui então. Para eu colocar no eixo cartesiano, basta eu fazer a figura assim, ó. Eu vou jogar a figura no eixo cartesiano, mas dessa forma aqui, ó. Por que eu mudei de posição? Para facilitar, sabe por quê? Ó, a força normal como a força de atrito, eles estão já diretamente no eixo Y e X, respectivamente. Por que a força de atrito não poderia estar para o lado esquerdo? Porque imagina, ó, nesse caso aqui, como o corpo está em equilíbrio, a força de atrito tem que ser igual ao Px. Correto? E assim como o N, a força normal, tem que ser igual a PY. Mas por quê, professor? Olha só, como o corpo está em equilíbrio, tanto horizontalmente como verticalmente, ele tem que estar zerado. A soma das forças, soma vetorial das forças tem que ser zero. Então a força de atrito tem que estar para a direita, porque se fosse para a esquerda, ela ia somar com o Px, a caixa ia escorregar. Entenderam? Então, a alternativa A é a correta. Pessoal, olha só, se por acaso você não entendeu alguma passagem, escreve aí nos comentários que eu vou estar disposto a te ajudar e tirar qualquer dúvida que ficou aí dessa questão, beleza? E se você achou legal, achou que a aula valeu a pena, então deixa feita a sua inscrição, caso ainda não tenha feito, e deixe também o seu like para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho, beleza? E convide também aquele seu amigo, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, extrema dedicação, com muita figura, para que você possa visualizar e entender todas as questões integralmente. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.